Existe um momento, talvez você já tenha vivido isso, em que o mundo para de falar e algo dentro de você começa a sussurrar. Esse momento é raro, porque vivemos numa época que tem medo do silêncio. Cada espaço vazio é rapidamente preenchido por uma notificação, uma tela, um ruído constante. E então surge a pergunta que muitos fazem hoje: por que eu não consigo focar? A resposta mais comum é: você precisa de mais disciplina. Mas Jung talvez dissesse algo diferente. Ele entende que você não foca, não é porque não sabe focar, é porque tem conflitos internos. Então Jung perguntaria: quem dentro de você está disputando a sua atenção? A distração nem sempre é fraqueza. Muitas vezes é conflito psíquico. Quando você tenta se concentrar e algo o puxa, um pensamento repetitivo, uma ansiedade difusa, uma vontade súbita de escapar. Isso pode ser um complexo autônomo, exigindo seu reconhecimento. Aprendemos na psicologia junguiana que os complexos participam da nossa vida, não deixando o ego totalmente com sua vontade livre. Então, a nossa cultura trata a atenção como ferramenta de produtividade. Mas na psicologia analítica, a atenção é energia psíquica. E a energia psíquica sempre revela prioridade interior. Se sua energia foge, é porque algo dentro de você está mais vivo do que a tarefa externa. O problema não é apenas falta de foco, é dissociação entre o ego e o self, entre o eu e essa totalidade da natureza humana que nós chamamos de self. Imagine a psique como uma caverna. Na entrada, luz excessiva, barulho, fragmentação, mais ao fundo, silêncio, escuridão fértil. Ali mora o self, o centro regulador da personalidade. Para chegar até ele, é preciso atravessar a própria dispersão. E aqui está um ponto crucial. Há dois modos de atenção. O primeiro modo de atenção nós vamos chamar de solar. Foco estreito, determinação, produtividade. O segundo é lunar, vagante, imaginativo, simbólico. Então a mente moderna, ela cultiva apenas o primeiro, o lunar. Mas Jung nos ensina que a psique saudável precisa dos dois. Quando você permite que a mente vagueie conscientemente, sem piloto automático, por sua própria vontade, você abre espaço para a função transcendente. É nesse estado que surgem intuições verdadeiras, mas há uma diferença entre divagação criativa e dispersão inconsciente. A dispersão inconsciente é fuga. A divagação criativa é diálogo. E aqui entra um exercício simples, mas profundo. Quando sua mente fugir, não apenas a traga de volta. Pergunte: quem? Para onde ela foi? Que imagem apareceu? Isso é muito sutil. Que conflito está pedindo elaboração? Isso já é prática de individuação. A atenção, nesse sentido, é um ato ético, porque onde você coloca a sua atenção define quem você se torna. Se sua atenção é sequestrada constantemente pelo externo, o que é que a gente espera? Sua vida será
reativa. Se você aprende a direcioná-la com a consciência, sua vida ganha eixo. Jung falava da sombra. E existe uma sombra da força de vontade. Quando vivemos uma vida que não corresponde ao nosso mito pessoal, precisamos forçar tudo. Forçar a produtividade. Forçar a motivação. A coisa não vem assim. Forçar entusiasmo. Mas quando estamos alinhados ao nosso Dharma, aquilo que verdadeiramente nos chama, o esforço não desaparece. Ele se transforma. Vira vocação. E aqui está algo que poucos dizem. A dificuldade de foco, às vezes, é sintoma de desalinhamento existencial. Não é déficit de atenção. Parece que as pessoas se identificaram muito com déficit de atenção como uma doença. Não é isso. É excesso de adaptação. Adaptamo-nos tanto ao que o mundo exige que esquecemos de perguntar o que a alma pede. E então ficamos cansados. Não porque trabalhamos demais, mas porque trabalhamos contra nós mesmos. A empatia, a liderança, o cuidado com o outro, tudo isso depende de um pré-requisito: a autoconsciência. Quem não conhece a própria sombra, aquilo que o ego, na relação com o self, selecionou para esconder, esse não conhecimento da própria sombra projeta no outro. Quem não conhece seus complexos, culpa o mundo. Quem não sabe onde está sua energia, vive fragmentado. A atenção é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Ele é a lanterna da consciência. E toda individuação começa quando decidimos segurá-la com firmeza. Individuação é o processo de desenvolvimento para você tornar-se a pessoa que precisa ser. Agora, permita-me fazer uma pergunta final. Se você realmente deseja compreender esses movimentos complexos, arquétipos, sombra, self, não apenas intelectualmente, mas clinicamente, simbolicamente, profundamente, você está disposto a estudar Jung de forma séria? Porque há uma diferença entre consumir conteúdos sobre psicologia e se formar na psicologia profunda. Talvez você encontre uma relação melhor com sua alma. A psicologia analítica não é uma técnica rápida, é uma jornada. Você estuda e começa a conhecer muitos fenômenos que você viveu sem saber. E essa jornada exige método, supervisão, leitura rigorosa. A prática clínica orientada no Instituto Jungiano da Bahia, nós formamos psicoterapeutas em psicologia analítica, exatamente para fazer essa prática clínica orientada ou conhecer como somos nós. Com base nas obras de Jung, na tradição clínica e na experiência viva da análise. Não se trata apenas de aprender conceitos. Trata-se de transformar a própria escuta. Se esta reflexão fez sentido para você, talvez seja um sinal de que sua atenção já começou a mudar de direção. Então, e quando a atenção muda, a vida muda. E a vida muda para melhor. Aqui abaixo, você encontra informações sobre a especialização. Se for o seu momento, será um prazer caminhar junto. E, independentemente disso, comece hoje. Visite o site do Instituto Jungiano da Bahia.